de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele. E chegou-se a ele, a Jesus, para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Meus queridos irmãos, quando nós vemos a palavra do Senhor dizendo aqui, o Evangelho de Lucas, depois da luta espiritual travada no Getsemane, Jesus, ele é traído por Judas Iscariotes, preso pela turba e levado à casa do sumo sacerdote, pelos capitães do templo. Quando nós vemos a palavra do Senhor, no outro dia, ao amanhecer, Jesus é levado ao sinédrio, onde ele é interrogado e sentenciado à morte. E imediatamente levado a Pilatos. O escritor, ele diz que quando esses eventos aconteceram, na ocasião da prisão de Jesus, ali nós vemos uma jornada do mundo particular para o mundo público. E a narrativa aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, ela começa na intimidade do cenáculo, onde ele prediz a sua traição. No capítulo 22, versículo 14 ao 23. Depois nós vemos a cena avançar para sua captura no Monte das Oliveiras, com uma grande multidão. No capítulo 22 e 47. Agora nós vemos algo interessante, onde há uma reunião particular de Jesus com os anciões, os principais sacerdotes e escribas. No capítulo 22, versículo 66, encontramos isso. Também ali nós vemos que eles conduzem Jesus ao sinédrio, aonde ele foi interrogado. Vemos no capítulo 23, versículo 41, aonde eles consideram Jesus culpado de blasfêmia. Depois, nos capítulo 23 de Lucas, versículo 4, da audiência particular, eles agora levam para uma audiência pública. E perante Herodes e perante Pilatos. E a ação contra Jesus torna-se completamente pública a partir daí, na Assembleia de Pilatos, com a cena e com os principais sacerdotes e as autoridades do povo. Ali nós vemos, antes de nós entrarmos na prisão de Jesus e a traição de Judas,
Eu vejo ali nessa ordem cronológica, no capítulo 22 em diante, ali a cena, ela passa para os deliberações mais judiciais da sessão, privadas para as cenas denominadas pelas multidões enfurecidas, que pressionaram até que Jesus fosse sentenciado à morte, e morte de cruz. Alguns pontos importantes que nós queremos aqui destacar, juntamente com o presbítero irmão Fábio e o irmão David. Um dos pontos importantes é a prisão de Jesus no Getsemane. Lá no capítulo 22, versículo 47 até o 53, se os irmãos acompanharem aí nas vossas casas, com as vossas Bíblias, o relato do Evangelho de Lucas, ele dá a respeito da detenção de Jesus. Ele aqui é mais curto do que os demais evangelistas, Marcos e Lucas e João. Mas mesmo assim, Lucas, ele inclui a matéria exclusiva como a pergunta dos discípulos, que está lá no capítulo 22, versículo 49. Senhor, feriremos a espada? Só encontramos essa pergunta no Evangelho de Lucas. A cura da orelha de Malco, em capítulo 22, versículo 51. A referência ao poder das trevas, no capítulo 22, versículo 53. Várias pessoas, elas fizeram parte dessa trágica cena da prisão de Jesus no Getsemane. E nós queremos compartilhar com os irmãos aqui, analisando a participação de cada uma delas, para o nosso ensino, nesse estudo hoje, que o tema é a traição e prisão de Jesus. E a primeira pessoa que nós queremos compartilhar aqui e analisar a participação é o próprio Jesus. O próprio Jesus, lá no capítulo 22, versículos 52 e 53, nós encontramos a Bíblia dizendo bem assim: e disse Jesus aos principais dos sacerdotes, e capitães do templo, e anciões que tinham ido contra ele: saíste com espadas e poretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Meus queridos irmãos, nós vamos falar um pouquinho da pessoa de Jesus. Lá no Getsemane, na hora da prisão. Presbítero irmão Fábio, tanto os inimigos como os discípulos de Jesus, eles tinham ideais distorcidos a seu respeito. Quando nós vemos que os inimigos de Jesus, eles pensavam que ele era um impostor, pensavam que Jesus era um blasfemo, pensavam que Jesus era um arrogante, e que arrogava para si o título de Messias. Outro lado, nós vemos os próprios discípulos, que por sua vez pensavam que ele era um Messias político, que restauraria a nação de Israel e os colocaria numa posição de privilegiados. E todos eles, tanto os inimigos quanto os próprios discípulos, eles se decepcionaram, porque não foi isso que Jesus veio fazer na terra. Pastor, Jesus, por sua vez, ele mostrou à multidão que veio prendê-lo,
bem como aos seus discípulos, que nada estava ali acontecendo de improviso, nem de forma acidental, mas estas coisas estavam acontecendo para que se cumprisse as Escrituras, que fala lá em Marcos capítulo 14, versículo 49, dizendo bem assim: todos os dias estava no templo e não me prendeste, mas isto é para que as Escrituras se cumprissem. O que estava acontecendo ali, pastor? Os soldados estavam pegando Jesus de surpresa? Não. Os discípulos estavam ali vendo Jesus sendo pego de surpresa? Não. Tudo que estava acontecendo ali, presbítero irmão Fábio, era cumprimento do que Jesus veio fazer na face da terra. Todas as etapas da caminhada de Jesus, do Getsemane ao Calvário, foram pré-anunciadas séculos antes de Jesus vir ao mundo. Sabe o que é ser pré-anunciadas? Meus queridos irmãos, se vocês abrirem Salmos capítulo 22, vocês vão ver lá o salmista falando. Se vocês olharem em Isaías capítulo 53, vocês vão ver lá o profeta Isaías profetizando. Jesus não estava sendo pego de surpresa, os ladrões não estavam matando Jesus, não. O que estava acontecendo ali já tinha sido planejado, projetado desde a fundação do mundo. Irmão Fábio. Aleluia, Jesus. A gente vendo aqui, né, pastor falando, se voltar um pouquinho para trás, eles levam Jesus para ali ser julgado, mas porém, se eles conhecessem a palavra, como eu disse, conheceis a verdade os libertará, eles conheciam a verdade. Se conheciam a verdade, por que não aceitaram Jesus? Interessante, não aceitavam a palavra de Cristo. E porém, Jesus estava com ele todos os dias, estava no templo ensinando a palavra do Senhor. E eles não queriam receber aquilo que o Senhor queria ensinar para eles. Interessante que Jesus estava com eles todos os dias, queria ensinar, mostrar a verdade, mas eles não queriam reconhecer Jesus. Jesus, ele revela que o seu reino é espiritual. Os discípulos, os judeus, esperavam um reino carnal. Satanás tentou enganar Jesus com o reino dessa terra. Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás oferecendo para Jesus os reinos desta terra. Mas Jesus, ele apresenta o reino espiritual. Jesus, ele apresenta as armas espirituais. Jesus, ele revela o seu reino, e ele revela como um reino espiritual. Suas armas não são carnais. Agora eu vejo a hora da paixão chegada. Por isso, ele não foi preso, mas ele se entregou. Em João capítulo 18, versículo 4 até o 6, nós vemos Jesus lá no jardim do Getsemane, e os soldados chegando lá, e Jesus indo ao encontro dos soldados, dizendo: a quem vocês buscais? E os soldados falam: Jesus de Nazaré. E Jesus diz: sou eu. Mas eu creio que eles não acreditaram. Jesus pergunta de novo: a quem vocês buscais? Centurião, quem sabe, pergunta.
Estamos aqui procurando Jesus de Nazaré. Jesus diz: eu já disse que sou eu, deixai eles. E eu vejo que em toda essa desordenada cena, Jesus é o único oásis aqui de serenidade. É o único que tem ciência do que está realmente acontecendo. Soldados pensavam que ia pegar Jesus de surpresa. Judas pensava que ia trair Jesus. Discípulos pensavam, Pedro pensava que ia defender a causa. Mas Jesus, ele estava consciente do que estava acontecendo. E ao lermos o relato, nós temos a impressão de que era ele, e não a política do sinédrio, e não o centurião, e não os sacerdotes que negociaram, e não o próprio Judas, e não o Pedro que estava no controle, mas ele estava no controle de todas as coisas. A luta ali no jardim do Getsemane, havia agora terminado, e agora Jesus experimentava o que, pastor? A paz a quem tinha a convicção que estava fazendo a vontade de Deus. No estudo atrás, no estudo da live da sexta-feira passada, nós vemos Jesus numa luta, nós vemos Jesus numa guerra, a guerra na oração, a guerra do cálice, a guerra do suor que transformava-se em sangue, a guerra ali de se colocar na vontade do Pai. Porém agora Jesus está em paz. Jesus sabe que o que vai acontecer é para a glória do Senhor. O que vai acontecer é para a salvação das almas. O que vai acontecer é a vontade do seu Pai que estava predominando ali. Então não era o sinédrio que estava no controle, não eram os discípulos que estavam no controle, não era Judas que estava no controle, mas sim o próprio Pai Celestial que estava no controle. Meus queridos irmãos, agora falamos do próprio Jesus, mas nós temos aqui, em segundo lugar, o Judas Iscariotes, pastor. Judas Iscariotes. Lucas capítulo 22, versículo 47. O irmão David vai ler para nós. Judas capítulo 22, versículo 47. Acompanhe aí na sua casa, na sua Bíblia. O que diz ali? Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Olha só que interessante. Capítulo 22, versículo 47 diz bem assim, ó: e estando ele ainda a falar, Jesus estava falando. Jesus estava falando. Surgiram uma multidão. Pastor, muitas das vezes você fala de Jesus, você fala que Jesus morreu, você fala que Jesus sofreu, mas você não conhece a ordem cronológica dos acontecimentos. O que aconteceu realmente no Calvário? O que aconteceu realmente no jardim do Getsemane? O que aconteceu realmente? Qual foi realmente a traição de Judas? Quem foi Judas, pastor? Judas, ele foi um homem ingrato. Homem ingrato. Sabe o que é ingratidão? Lucas aqui ele registra, no capítulo 22, versículo 47, Lucas diz que Judas era um dos 12. Quem foi os 12, presbítero Rafael? Quem foi os 12? Responde para nós. Quem foi os 12? Os 12 foi quem? Foi discípulos que Jesus separou. Foi discípulos que Jesus chamou. Foi discípulos que Jesus comissionou. Foi discípulos que Jesus confiou. Foi discípulos que Jesus ajudou, ensinou. E Judas estava no meio deles.
Só que Judas foi chamado por Cristo, recebeu diferença especial entre os 12, a ponto de cuidar da bolsa como tesoureiro do grupo. Quem foi Judas, pastor? Judas, ele ouvia os ensinos de Jesus e via os milagres de Jesus todos os dias realizados. Quem foi Judas? Judas foi o amado, ele foi amado por Cristo. Judas, ele desfrutou do subido privilégio de ter comunhão com o próprio Cristo pessoalmente. Quando falamos de Judas, eu vejo no cenáculo, Jesus, ele lavou seus pés e advertiu-o na mesa da comunhão. Judas sentava na mesa da comunhão, mas não tinha comunhão com Cristo. Fingia uma falsa comunhão. Jesus, quando lavou seus pés, não fingiu uma falsa humildade, uma falsa servidão, mas Judas na mesa com Jesus fingia uma falsa comunhão. Quem é Judas, pastor? Judas foi aquele homem, aquele discípulo que, dominado pelo pecado da avareza, abriu brecha para que o diabo entrasse na sua vida. E agora, Judas associa-se aos inimigos de Cristo, para prendê-lo. Judas, um discípulo ingrato. Judas, que em vez de estar lá na oração, se dedicando para as coisas de Deus, se dedicando para as coisas do céu, se dedicando em aprender com o mestre, em vez de estar sentado com o mestre, preferia sentar com os inimigos do mestre, preferia sentar na mesa dos escarnecedores, preferia trocar as coisas do céu pelas coisas desta terra. Judas foi um homem ingrato. Quando falamos de Judas, Judas, ele associava-se aos inimigos de Cristo. Ele negociava aos inimigos de Cristo. Quando falamos de Judas, no versículo 47 a Bíblia diz: e estando ele ainda a falar, Jesus estava orientando os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos, e naquela hora Judas não estava com os discípulos, Judas estava com os inimigos de Cristo. Na hora que é para nós aprendermos, muitas das vezes nós não estamos com Cristo, nós estamos com os inimigos de Cristo. E na hora da tentação, nós somos pegos, nós muitas das vezes sofremos, nós muitas das vezes negociamos as coisas de Deus, porque na hora que é para estar com Cristo, não se achava o Judas lá. O Judas estava onde? Lá com quem queria a morte de Cristo. Judas, ele foi um homem ingrato para Cristo. Judas, ele foi um homem ingrato para Deus. Outra coisa que nós aprendemos com Judas aqui foi, nesta palavra, Judas o traidor. Lê o versículo 48, presbítero Fábio. Capítulo 22, versículo 48. O que a Bíblia nos ensina aqui? Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem? Judas, com um beijo, traíste o Filho do Homem? Uma pergunta, né? É uma pergunta? É uma pergunta. Uma pergunta. Muitas pessoas não sabem como é que foi a traição de Jesus. Nós vamos explicar hoje como foi a traição de Jesus. Já aprendemos quem era Judas. Já conseguimos identificar quem são Judas. Entendeu? Aqueles que traem, aqueles que negociam as coisas do mestre, nunca estarão sentados com aqueles que seguem o mestre. Sempre estarão sentados com os inimigos do mestre. Sempre estarão andando com os inimigos do mestre. Sempre
estarão blasfemando as coisas do mestre, fazendo pouco caso com as coisas do mestre. Agora eu vejo Judas traindo o mestre e achando que Jesus não iria revelar isso diante do povo. Olha só, meus queridos irmãos, Jesus aqui, ele desafia abertamente o ato de Judas e o chama ali de traição. Pastor, mas o Judas não foi beijar? Foi. E o beijo que Judas deu não era um cumprimento, não era normal? Era. Mas não. Para Judas não foi, para Jesus não foi um cumprimento. Para Jesus foi uma traição. O próprio Jesus pergunta no versículo 48 do capítulo 22 de Lucas: ei, Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho de Deus? Com um beijo traz o Filho de Deus? Olha só que interessante. Jesus, ele não impede Judas de o trair. Jesus, ele não impede Judas de completar ali o seu ato de traição. Jesus não. Nós vemos aqui que a traição, ela é uma das atitudes mais abomináveis e repugnantes. Quando falamos de traição, eu vejo que o traidor, ele é alguém que aparenta ser inofensivo. Uma pessoa traidora, você olha para ela, você olha, parece, meu Deus, mas é inofensivo uma pessoa, mas é tão querido, mas é tão amável, mas é traidor. Mas é tão carinhoso, mas é traidor. Mas tem uma simpatia ao extremo, mas é traidor. A Bíblia diz isso. O traidor é alguém que aparenta ser inofensivo, mas pisa no dedinho para ver. É um lobo com pele de ovelha. Ele traz nos lábios palavras aveludadas, mas no coração carrega setas venenosas. Essa é a atitude de um traidor. Cuidado com traidores nesses últimos dias na face da terra. Traidores em todas as áreas. Quando eu vejo Judas aqui, já na primeira menção, a Bíblia diz que a sua pessoa, na primeira menção, ele foi marcado como aquele que haveria de trair Jesus, lá no capítulo 6, versículo 16. Na segunda referência a ele, Judas, nós o encontramos, ele de tocaia, aguardando sua oportunidade de entregar Jesus. Essa é a atitude de um traidor. Um traidor, ele fica com os inimigos aguardando de tocaia uma oportunidade para entregar, para machucar, para ferir. Pastor, mas se tivesse com Jesus, estaria orando. Se tivesse com Jesus, estaria aprendendo a palavra. Se tivesse com Jesus, estaria lá no monte do Getsemane. Mas não está com Jesus, está onde? Está de tocaia com os inimigos. Cuidado com os inimigos e cuidado com os traidores. Eles sempre estarão de tocaia, esperando uma fraqueza sua, esperando um deslize seu, esperando algum vacilo para você ser crucificado. Quando eu vejo, pastor, a terceira e última ocasião que Judas foi mencionado, ele tem a sua chance. No capítulo 22, versículo 48, no momento da sua vida, e ali fica evidente o que havia dentro de Judas. O que diz o versículo 48? Olha só, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traís o Filho de Deus. Depois que Jesus revela o que tem dentro do coração de um traidor, o Judas não
consegue permanecer mais na presença de Jesus. O Judas não consegue permanecer mais junto com os discípulos. O Judas não consegue mais permanecer na oração. O Judas não consegue mais permanecer no culto. O Judas não consegue mais permanecer no grupo. O Judas não consegue mais permanecer na igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus revelou o que tinha no coração dele. E o que tinha no coração de Judas era ato de traição, era entregar o mestre, era expor ali, era prejudicar. E Jesus revelou isso antes dele fazer. Quando eu vejo a palavra do Senhor, assim, ele é totalmente entregue, ou ali entregue para os soldados. Quando eu falo de Judas o traidor, irmão Fábio, tem alguma coisa para falar do Judas, irmão Fábio? Fala aí. Judas o traidor. De Judas a gente não tem muito o que falar não, né? Porque dele não tem nem que aprender muito. Aliás, aprender nada. Porque o homem que estava andando com Jesus, viu Jesus fazer todos os milagres. Jesus deu na mão dele até poder para expulsar demônio e não aproveitou nada disso. O que tinha no coração de Judas era simplesmente isso: a traição, era trair Jesus. O homem só estava ligado aos benefícios dessa terra, enquanto Jesus oferecia o melhor para ele, que era essa terra, que era nos céus. Mas ele não quis, ele quis saber da terra. Então, o que nós podemos aprender com Judas? Nada. Se tivesse alguém aprender alguma coisa com Judas, estaria doido, porque Judas, a única coisa que ele fez foi trair Jesus e depois caçou um lugar para se suicidar. Quem quer aprender isso? Jamais ninguém quer. Então, como o pastor me perguntou, tem que falar o que de Judas? De especial, não teve nada. Então, se nós formos falar de Jesus, sim. Jesus, nós temos muita coisa que aprender. Ainda que ele sofreu, foi crucificado, foi levado à cruz, mas Jesus nos ensinou muito, nos deu lição, nos ensinou a ter fé, e graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Olha só que interessante, presbítero irmão Fábio. Aqui agora já falamos do Judas, o ingrato, já falamos de Judas, o traidor, porque nós precisamos falar para entender como é que Jesus foi traído. Entendeu? Não foi só um beijo, pastor. Atrás desse beijo ali tem algo muito forte. Olha só que interessante. Judas, o dissimulado. Capítulo 22, versículo 47 e 48. Lê para nós, irmão David. Olha só, presta bem atenção nessa leitura. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Olha só, nós vemos em João capítulo 13, versículo 30, e no capítulo 18, versículo 2 a 11, o apóstolo João, ele registrar ali as atividades de Judas, na noite em que ele entregou Jesus. Está lá no Evangelho de João, alguns detalhes também. João capítulo 13, versículo 30, está aí no painel, tá? E João capítulo 18, 2 a 11. Nós vemos algo interessante. Para que todos os inimigos entendessem qual seria a hora, o sinal e a pessoa que iria ser entregue. Qual que era a senha, presbítero Fábio? O beijo, olha só. A senha de Judas, na noite em que ele o entregou Jesus, a senha de Judas para entregar Jesus era o beijo. Pastor, o escritor, ele diz que o beijo era costume naquela época. Era costume. Saudar um rabi, saudar um mestre, saudar um professor com um beijo. Era um ato de reverência, era um ato de honra.
Era um sinal de afeto e respeito para um superior amado. Então, para todo mundo, as pessoas iam pensar: olha como essa pessoa está honrando, olha como Judas está honrando, olha como Judas está tratando o seu mestre, que lindo isso! Mas para os inimigos, aquilo estava sendo uma senha. Para os inimigos, aquilo estava sendo um código. Quando Judas disse, lá em Marcos capítulo 14, versículo 44, acompanha na Bíblia, que diz assim, ó: aquele que eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. Está na Bíblia isso. Qual que era a senha? A senha era o beijo. E qual que era a execução do trabalho? Era prisão, era levar, e com muita segurança. Eu vejo aqui que essa palavra beijar aqui que Judas usou, ele usou um beijo na palavra, um termo comum. Mas quando o texto diz que Judas aproximando-se e beijou, em Marcos 14, 45, a palavra empregada aqui é outra. A palavra está na forma intensiva, e é o termo com que significa o beijo, ou beijar uma amante, beija a sua amada, beijo de interesse, beijo de se aproveitar. Não é um beijo de afeto, um beijo de amor, mas é um beijo com segundas intenções. Assim nós vemos que Judas, ele não apenas beija Jesus com um beijo efusiva e demoradamente. Ele vai lá e dá um beijo, e aquele beijo é demorado, aquele beijo é um beijo que chamou a atenção dos inimigos. Aquele beijo tinha um código, aquele beijo tinha uma senha, aquele beijo tinha uma bagagem maléfica atrás dele. E através daquele beijo, Jesus foi entregue nas mãos dos soldados. Eu vejo que esse beijo que Judas deu, ele significa não apenas beijar fervorosamente, mas também beijar prolongadamente. O beijo prolongado de Judas tinha a intenção de dar à multidão uma oportunidade de ver a pessoa que deveria ser presa. O beijo prolongado de Judas foi ali um código para os inimigos, para os soldados, para aqueles que queriam fazer mal, para aqueles que queriam prender e não conhecia. Então Judas, que conhecia, foi lá, usou ali o código, que era o beijo, usou a senha, que era o beijo. Porém esse beijo foi prolongado, esse beijo foi carregado de malícia, esse beijo tinha uma intenção, esse beijo vai escorrer sangue, esse beijo vai levar à morte. Quantas vezes o traidor te abraça, mas esse abraço é um braço de código, esse abraço é um abraço de traição, esse abraço não tem afeto, esse abraço ali mostra para os inimigos que de amor não tem nada, mas tem ali sarcasmo, mas tem ali deboche, mas tem ali pessoas que nunca estão contigo na hora da luta e na hora da dificuldade, mas se afastam quando muitas das vezes você está passando por problema. Sim, esse é o abraço de Judas, esse é o beijo de Judas. Não leva a nada a não ser a cruz, a não ser a morte. E eu vejo, pastor, quando o Judas, ele usa o símbolo da amizade, o símbolo do amor, para atrair o Filho de Deus, e Jesus mais uma vez tirou a máscara de Judas, quando falou bem assim: Judas, com um beijo traz o Filho de Deus, o Filho do homem. Lá no capítulo
capítulo 22, versículo 48, Judas achando que estava enganando Jesus, e Jesus revelando para ele: nada é encoberto, nada é escondido, eu não estou sendo entregue para ti, eu já fui entregue antes da fundação do mundo, pelo meu Pai que está no céu. Eu não estou sendo entregue, eu estou me entregando voluntariamente. A tua traição não está dando para fazer nada, porque eu estou me entregando. Essa frase que Jesus diz aqui, meus queridos irmãos, deve ter ressoado nos ouvidos de Judas como uma marcha fúnebre durante o breve período ali estéril de remorso que precedeu a sua vergonhosa morte. Imagina, pastor, presbítero irmão Fábio, imagina, presta atenção aí, compartilha essa live, meu irmão, compartilha essa live. Imagina Judas agora, com ali a bolsa de dinheiro que ele vendeu Jesus. Agora, pastor, Judas olhando os soldados prendendo Jesus, amarrando Jesus, mas ouvindo na sua consciência: Judas, com um beijo tu traiu o filho do homem. Judas, com um abraço tu traiu o filho do homem. Ei, como é que ficou a consciência de Judas naquela hora? Como é que ficou a mente de Judas naquela hora? Judas, o cumprimento que seria de afeto, o cumprimento que seria de amizade, o cumprimento que seria de irmandade, o cumprimento que seria de familiar. Agora tu usa isso, Judas, para entregar como senha para os malfeitores. Judas, com um beijo tu trai o filho do homem. Será que Jesus não está falando nos dias de hoje? Será que Jesus não está falando na nossa consciência nos dias de hoje? O que tu estás usando para trair o Filho de Deus hoje? O que tu estás usando para sair, para trair o Filho de Deus hoje? Jesus está falando: olha, um copo de pinga, um copo de cachaça, uma mesa de jogo, ou sei lá o que está traindo o Filho de Deus, uma prostituição, um roubinho não faz mal. Na consciência de Judas, aquilo ficou martelando. Judas, com um beijo tu traz o Filho de Deus. Judas, com um beijo tu traz o Filho de Deus. E aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que é digno de nota, que na mesa da comunhão, todos os discípulos chamaram Jesus de Senhor, mas apenas Judas chama ele de Senhor e de Mestre. Agora nós vemos que, na verdade, agora Judas não ousa novamente chamá-lo de Senhor. Agora, na verdade, nenhum homem pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Meus queridos irmãos, e nós vemos na mesa da comunhão os discípulos chamando Jesus de Senhor, porque estavam em comunhão, e Judas chamando Jesus de Mestre. Mestre, Rabi, Mestre, Rabi. E muitas das vezes Jesus fala: por que me chama de Mestre? Por que me chama de Senhor? Se não faz o que eu digo, se não obedece o que eu faço. Agora Judas, eu vejo algo interessante. Enquanto Judas traz Jesus com o beijo, este o chama de amigo. Mateus capítulo 26, versículo 50. Lê para nós, David. Enquanto Judas trai com um beijo, olha só, Judas traindo com um beijo, presbítero irmão Fábio. Judas beijando, usando o sinal de afeto com
ganhar. Agora eu vejo Jesus, mesmo sendo traído, mesmo sendo apunhalado pelas costas, mesmo sendo ali, ele sendo ingrato com Cristo, Jesus ele ainda fala uma coisa interessante. Quer ver? Mateus capítulo 26, versículo 50. O que diz lá? Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Pergunta no Fábio. Jesus sabia que Judas ia trair. Entendeu? Porque o Judas quase não aparecia na oração. Quando aparecia para fazer confusão. É assim, meus amados irmãos. Entendeu? Quem anda sentando na mesa com os inimigos, quando aparece na igreja, quando aparece na oração, está para fazer confusão. O Judas é assim. Agora eu vejo Judas achando que Jesus ia ser pego de surpresa. Lá vem Judas. Judas com aparência de discípulo, mas coração traidor. Lá vem Judas. Que para quem não discípulo, Judas está trazendo um monte de gente para o culto. Mas não, está trazendo um monte de pessoas que vai prender Jesus. Lá vem Judas, pastor. Lá vem Judas. Judas achando que ia pegar Jesus de surpresa. Mas Jesus conhecia o que tinha no coração de Judas. E Judas não conhecia como era o coração de Jesus. Agora eu vejo Jesus cumprimentando Judas. Judas beijando Jesus. Traindo Jesus. E Jesus não pagando com a mesma moeda. Jesus falando bem assim para Judas: amigo. Pastor, mas o camarada é traidor. Mas Jesus ainda chamou de amigo. Pastor, meu camarada está entregando Jesus para a morte, mas Jesus ainda chamou ele de amigo. A que vieste, amigo? A que vieste? Qual é a tua intenção aqui no Getsemane hoje? A que vieste, amigo? Quem sabe Judas deu um abraço. Oh, meu mestre, deu um beijo. Quem sabe falou, estou agora palavras minhas. Não está na Bíblia isso, mas eu estou só fazendo uma analogia, uma comparação. Quem sabe o Judas abraçou: oh, eu te amo, pode contar comigo, oh, estou à disposição, pode contar comigo, estou aí para tudo. E Jesus fala: amigo, aqui vieste, querendo traduzir para a linguagem de hoje, qual é a tua intenção aqui? Qual é a tua intenção? Por que tu negociaste a verdade? Por que tu negociaste? Por que tu usou o sinal de afeto? Por que tu está entregando o filho do homem? Não foi isso que eu te ensinei. Pastor, eu vejo aqui Jesus chamando ele de amigo. De fato, Jesus era amigo dos pecadores. Jesus ele veio para os pecadores. E o Judas não estava fora disso. O amor divino, ele estava abrindo a porta da última oportunidade de arrependimento e salvação de Judas. Quando Jesus chama Judas de amigo, Jesus está abrindo a porta de salvação para ele, dizendo: olha, tu já fez a tua parte, que estava prometido, que era promessa, que era profecia, já foi executado, o filho já foi entregue. Agora você pode se arrepender. Mas não. A Bíblia diz que já desde quinta-feira à noite, lá do cenáculo, o coração de Judas já estava possuído por Satanás. Pastor, ele estava completamente obcecado pelo diabo, ao qual havia voluntariamente permitido que entrasse no seu coração. Falamos de Jesus,
falamos de Judas, e agora vamos falar dos discípulos. Irmão Fábio, lê para nós, ali no capítulo 22, versículo 49 até o 51. O que diz ali? Vamos falar dos discípulos e Pedro. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, ferimos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixa, basta. E te, tocando a orelha, o curou. Pastor, agora nós vamos ver outras personagens que estavam lá no jardim do Getsemane naquele dia da prisão e da traição de Jesus. Encontramos ali os discípulos e Pedro. E quando nós lemos no capítulo 22, versículo 49, agora Jesus é surpreendido por aquela turba. Entendeu? Uma turba de soldados. Os discípulos, eles haviam definitivamente, eles não haviam interpretado corretamente o que Jesus havia dito sobre a espada. Quando que Jesus falou sobre a espada? No capítulo 22, versículo 36, que o David vai ler. Olha só o que diz. Capítulo 22, versículo 36. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua veste e compre-a. Olha só que interessante. Jesus falou aqui: agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda sua veste e compre uma espada. Então nós vemos agora, no caso da batalha, no Getsemane, quando aquele pelotão de soldados chega armado com a espada e poretes para prender Jesus, lá no capítulo 22, versículo 52, eles tentam a resistência armada e perguntam para Jesus, capítulo 22 e 49, Senhor, feriremos a espada? Feriremos a espada? Eu acho interessante que Pedro, ele nem esperou Jesus responder. Pedro, ele nem espera Jesus responder. Pedro, ele saca a espada e corta a orelha de Malco. Tem tanta gente nesses últimos dias que pede orientação para Deus e não espera Deus responder, que faz pedido para Deus e não espera Deus responder. São pessoas precipitadas, são pessoas que muitas das vezes trocam os pés pelas mãos e depois ainda diz que é luta, ainda diz que está passando por perseguição, ainda diz que está passando por prova. Pastor, ele não faça que nem Pedro. Se você pergunta, espera a resposta de Deus. Não confunda o que Deus falou, não distorça a palavra de Deus, não cria doutrina para favorecer as suas próprias atitudes. Aqui nós vemos no capítulo 22, versículo 36, Jesus falando ali para vender a veste e comprar uma espada. Mas aqui eu vejo no capítulo 22 e 52, eles tentando resolver uma situação com espada carnal. Pastor, o próprio Pedro, dorminhoco, agora é um Pedro valente. Não adianta, meu amado irmão, você que não gosta de orar, você que não gosta das coisas de Deus, você que não consegue colocar as coisas de Deus como prioridade, se mostrar valente na hora da angústia, porque você vai resolver os teus problemas, você vai guerrear com armas erradas, você vai machucar pessoas, você vai destruir vidas. E eu vejo Pedro aqui, ele fez uma coisa tola ao atacar
armas físicas. Aqui eu vejo que ele usou a arma errada, no tempo errado, com o propósito errado, com a motivação errada. Pastor, se não tivesse Jesus ali curado Malco, Pedro poderia ter sido preso também, e em vez de ter 2, 3 cruzes lá no Gólgota, ali poderia ali ter 3, 4 cruzes, pastor. Até o Pedro iria ser condenado ali. Ele ainda não havia compreendido o que Jesus tinha vivido ali exatamente para aquela hora, e estava decidido a beber o cálice que o Pai o havia dado. Mas Pedro não estava compreendendo. Pedro achava, não, Jesus não vai para a cruz, Jesus, ninguém vai botar a mão nele, ninguém vai bater nele, ninguém vai prender ele. E o próprio Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse proteção, eu pediria para o Pai, não para você. Se eu quisesse proteção, eu pediria ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me proteger. Mas não é isso a vontade de Pai, Pedro. A vontade do Pai é que o Filho seja entregue. A vontade do Pai, Pedro, é que o Filho seja morto. A vontade do Pai, Pedro, é que o sangue do Filho purifica toda a humanidade, Pedro. Tu não está entendendo? Guarda a tua espada, porque aquele que com espada ferir, com espada também será ferido. E Jesus ali, pastor, Jesus impede seus discípulos de pagar o mal com o mal, e ainda cura Malco, o homem ferido por Pedro. Jesus ali, ele cura, presbítero irmão Fábio, ele coloca a orelha de Malco de volta no Malco, o Malco que era filho do sumo sacerdote, o Malco que estava caminhando para ali assumir a liderança do templo, o Malco que é a principal orelha, que era a orelha direita, aonde era ungido lá no livro de Levítico para ser a consagração. Agora ali Pedro corta, e Jesus vai lá e pega a orelha e coloca de volta para Malco. Mas pastor, irmão Fábio, não era Malco que queria matar Jesus, não era Malco que veio prender Jesus, era, mas Jesus só tem bondade para dar. O inimigo vem senão para roubar e destruir, mas Jesus veio para dar a vida, e vida com abundância. Eu sirvo meu Jesus, porque Ele nos dá graça, de mesmo quando os inimigos estão fazendo coisas ruins para você, ainda você tem graça de Deus para oferecer um lado bom, para oferecer a cura, para oferecer a graça, para oferecer a bondade, a misericórdia e a salvação. Jesus fez isso e deixou um grande exemplo no jardim do Getsemane. Presbítero irmão Fábio, o que nós aprendemos com Jesus ali naquela noite da traição? Aleluia! Glória a Deus! A gente aprende ali naquele momento da traição, né? No momento que ele mal, quando teve a orelha cortada, a gente vê mais uma vez, né? Jesus mostrando o amor que ele teve com o mal, porque o mal, ele foi ali com um propósito, foi ali um propósito de prender Jesus. Acabou tendo a sua orelha cortada por um dos discípulos de Jesus, a qual Jesus não ensinou isso para os seus discípulos. Mas o que a gente aprende ali é Jesus ensinando ainda mais o amor. Jesus passando toda aquela situação que ele já estava passando. Toda a multidão ali vendo Jesus já sendo preso. Mas Pedro vai ali e corta a orelha de Malco. E Jesus fala para Pedro: Pedro, guarda a tua espada. E ali no momento que já tinha cortado a orelha de Malco, Jesus pega a orelha, como o pastor Davi acabou de explicar, coloca no mesmo lugar. Talvez a orelha de Malco já tinha até algum defeitinho, mas ali quando Jesus colocou de volta, ela ficou mais perfeita do que antes. O ouvido a orelha de Malco, o ouvido de Malco já estavam ungidos para ouvir a voz do Senhor. Aquele homem saiu dali transformado, ele saiu dali moldado. Assim nós também temos que ser como Jesus. Às vezes vamos ser feridos, vamos ser ofendidos, vamos, mas no momento que nós temos que ser ofendidos, ou sejamos ali pisados por alguém, nós devemos ter a mesma atitude que Jesus teve com o mal, ter amor pelo nosso próximo. Amém? Outra coisa que nós aprendemos lá no jardim do Getsemane é
nós aprendemos sobre Jesus, nós aprendemos sobre Pedro, sobre Judas, nós aprendemos sobre os discípulos e Pedro, e uma outra personagem que nós encontramos lá no jardim do Getsemane, são a multidão. Pastor, a multidão. Olha só que interessante, versículo 47, lê para nós, David. Depois já lê os 52 e os 53 de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 47 e depois o versículo 52 e 53. Quer ver? Presta atenção. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Versículos 52 e 53. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: saíste com espadas e poretes, como para deter um salteador. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Olha só que interessante. Aqui, nesse tópico, a multidão, os irmãos que estão nos acompanhando, eu vejo algo interessante, que a turba capitaneada aqui por Judas, né, ou liderada por Judas, aqui é destacada para prender Jesus, né? E ela era composta por quem? Principais sacerdotes. Ela tinha nessa multidão os escribas, os anciões, né? E também os guardas do templo, que Lucas menciona ali uma multidão, mas essa multidão ela era composta de sacerdotes, escribas, os anciões e os guardas do templo. O Sinédrio naquela época, ele tinha a seu dispor um grupo de soldados para manter a ordem no templo. Está lá em João capítulo 18, versículo 3, quando Jesus fala: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Entendeu? Então ali nós vemos João capítulo 18, versículo 3, mencionar uma escolta que consistia em aproximadamente 600 homens, ou 1/10 de uma legião, e uma legião era 6.000 soldados, né? O Sinédrio, ele entendeu que um destacamento de soldados naquela época seria prudente e necessário, porque as autoridades romanas, por outro lado, eles estavam muito desejosos em evitar conflitos, evitar tumultos em Jerusalém durante a celebração da festa. Ali, naquele final de semana, naquele sábado, seria Páscoa, e a cidade estava lotada, a cidade estava cheia, então aconteceria ali uma prisão. Então, para que não desse tanto tumulto, tinha que haver um destacamento de soldado reforçado, e rapidamente então eles concordaram em fornecer um apoio da escolta de soldado para ir prender Jesus lá no Getsemane. E esse grupo, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele foi armado até os dentes para prender Jesus. Foram com tochas, foram com lanternas, espadas, poretes, para prender a Jesus. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 43, a Bíblia diz bem assim, ó: e logo, falando ele, ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e
poretes. Olha só, foram prender quem? Foram prender Jesus, com espadas e poretes. Agora eu vejo algo interessante. Até ali eles não tinham conseguido prender Jesus, com espadas e poretes. Você não tinha notado isso na Bíblia, não? Então dá uma olhada em Marcos capítulo 12, versículo 13. O presbítero irmão Fábio vai ler. Marcos capítulo 12, versículo 13. Com espadas e poretes, eles ali, 3 anos vendo Jesus pregando, não conseguiam prender Jesus. Olha só o que diz ali. Marcos capítulo 12, versículo 13. Abre a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhe conosco. Amém, Jesus. Glória a Deus. E enviaram alguns dos fariseus dos indianos. Enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. Enviaram alguns dos fariseus, entendeu? Líderes religiosos, e herodianos, entendeu? Seguidores de Herodes, para ver se apanhava Jesus em alguma palavra errada contra a Torá, ou contra o templo, ou contra a lei de Moisés, ou contra alguma coisa. Por quê? Porque eles queriam procurar algum motivo para o prender, e não conseguiam. Pastor, então por que Jesus ali, eles conseguiram prender Jesus? Eles não prenderam Jesus, foi a hora de Jesus se entregar. Era a hora, Jesus falou, quando estava orando, Jesus falou para os discípulos, a hora é agora é chegada o que me trai, agora o Filho do Homem vai ser entregue a mãos dos inimigos. O próprio Jesus fala para os discípulos, ferirão o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus sabia, a hora estava chegando, Jesus estava preparando os discípulos para não desfalecerem da hora da tentação. Agora nós vemos, eles não conseguiram prender Jesus, não conseguiam prender Jesus. Pregava no templo, pregava na sinagoga, pregava nas ruas, pregava nas aldeias, nas casas, nas cidades, e não conseguiam prender Jesus. Mas pastor, agora por que eles conseguem prender? Porque agora o próprio Deus o entrega. Agora o próprio Deus o entrega. E as palavras de reprovação do Senhor a seus aprisionadores, no versículo 53, soa idêntica nos evangelhos. Ele mostra que sua detenção não se concretizou por meio de astúcia e do poderio deles, mas aconteceu segundo o desígnio de Deus. Quer ver o que diz o versículo 53 do capítulo 22? Olha o que diz ali, ó. Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendesse as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Essa é a hora. O Pai marcou essa hora. O Pai permitiu essa hora. O filho está sendo entregue pelo Pai. Não é o inimigo que está querendo, não é o inimigo que está matando, não. É o Pai que está entregando o filho para ser sacrificado. Pastor, se lembra de Isaac? Se lembra de Abraão? Não era o inimigo que estava pedindo, não. Era o Pai. E o Abraão estava entregando o filho para ser sacrificado voluntariamente. Agora nós vemos Deus entregando o seu filho voluntariamente para ser sacrificado, pastor. Jesus encara sozinho seus inimigos, sofre sozinho nas mãos deles, e sozinho dará sua vida para que aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador nunca estejam sozinhos. Pastor, Jesus foi sozinho para a cruz, apanhou sozinho, carregou a cruz sozinho. Muitas das vezes lá na hora no Sinédrio, o Pedro negou, Jesus estava sozinho.
sozinho. Porém hoje Ele diz para nós: eu morri por ti e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu morri sozinho, mas vocês não estarão sozinhos. A Bíblia diz: se passarem pelo vale, eu estarei contigo. Se 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, porque eu estou contigo. A palavra do Senhor, ela está conosco, está no nosso coração. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Por quê? Porque Jesus está conosco. Jesus está conosco. Ele morreu sozinho para não deixar o seu povo sozinho. Ele morreu sozinho para não deixar nós sofrer sozinho. Pastor, Ele morreu sozinho na cruz do Calvário para poder entrar conosco nas mansões celestiais. A igreja como noiva e o noivo Cristo como noivo da igreja. O Salvador nunca nos deixará sozinho. Assim Jesus, Ele se entrega por mim e por você. E a importância moral do seu sacrifício de expiação sobre a cruz, ela consiste na voluntariedade de sua morte. Ninguém obrigou Ele. Ele foi sozinho, mas Ele foi para cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai tem que prevalecer em nossas vidas. A vontade do Pai tem que prevalecer em nosso coração. A vontade do Pai tem que prevalecer na nossa caminhada. Muitas das vezes nós queremos servir a Deus, mas não está na vontade do Pai. Queremos caminhar, mas não caminhar na vontade do Pai. O Pai precisa daqueles que andam na sua vontade, daqueles que andam na sua palavra, obedecendo a sua palavra e vivendo no centro da vontade de Deus. Presbítero irmão Fábio, a vontade de Deus para as nossas vidas muitas das vezes nos faz renunciar, muitas das vezes nos faz chorar, mas ela sempre tem nos dado vitória, ela sempre tem nos dado proteção, ela sempre tem nos dado provisão. Mas nós precisamos estar no centro da vontade do Pai. A vontade do Pai em nossas vidas. Presbítero irmão Fábio, o que nós aprendemos com isso? Quando falamos da vontade do Pai, irmão Fábio, o que nós mantemos isso? Aprendemos muita coisa, né? Andar na vontade de Deus é um caminho bom, não tem outro. É um caminho que nos leva à salvação, é um caminho que nos leva à vida eterna. Então não tem outro caminho, como diz mesmo a palavra do Senhor: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então este caminho é que nos traz segurança, é o caminho que nos traz a vida eterna, é o caminho que vai nos levar para o céu. Muitas vezes tem gente que estão trilhando caminhos errados. Eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado, mas eu tenho trilhado neste caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o caminho que me leva à salvação, à vida eterna. Não só eu, mas toda a minha casa, toda a igreja. Neste caminho que nós andamos, é o caminho que nos livra de muitas coisas erradas. Graças a Deus, por isso o Senhor nos mostra o caminho e a verdade. Então, continue sempre firme neste caminho que é Jesus. A vontade do Pai. O que é a vontade do Pai em nossas vidas, meus amados irmãos? A vontade do Pai para Daniel era que ele continuasse leal em oração e não se contaminar com os manjar da Babilônia. A vontade do Pai para Sadraque, Mesaque e Abednego é que eles continuassem de pé honrando Deus vivo e não se dobrasse para a idolatria e para a estátua de Nabucodonosor. A vontade do Pai para Samuel era não olhar para a aparência, porque a aparência engana hoje. A vontade do Pai para Samuel era que ele tivesse discernimento e não escolhesse o líder errado para colocar diante do povo, para liderar o povo. A vontade do Pai para Elias era que ele subisse lá no Monte Carmelo
enfrentasse os profetas de Baal, mas primeiro restaurasse o altar que estava quebrado. A vontade do Pai para Eliseu era que ele caminhasse, que ele profetizasse e que ele levasse o povo ao arrependimento. A vontade do Pai para João Batista é que ele fosse na frente, abrindo o caminho, pregando a palavra e anunciando a vinda do Filho do Homem. A vontade de Jesus, a vontade do Pai para a vida de Jesus é que ele nascesse, deixasse o céu, viesse à terra, nascesse num corpo que sente dor, nascesse num corpo que muitas das vezes é incompreendido, crescesse numa família pobre, fosse educado, aprendesse uma profissão, fosse ensinado nos caminhos do Senhor, assumisse a missão e fosse fiel até a morte. E a vontade do Pai era que ele fosse até a morte de cruz, aonde a cruz era um objeto, uma ferramenta, um instrumento de morte, maldito. Só malfeitor era morto naquela cruz. Pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas sem valor, assassinos. Era uma morte maldita, era uma morte envergonhosa. Mas era a vontade do Pai que o Filho morresse nessa cruz. Mas o Filho em tudo foi tentado, em nada pecou, mas chegou agora, lá no Getsemane, aquele Filho chamado Jesus, agora era da vontade do Pai, que Ele pegasse o meu e o teu pecado, a sentença que estava sobre mim e sobre você, que era a sentença de morte, que nós não temos o direito de estar na presença de Deus por causa do pecado, mas era a vontade do Pai, que aquele Filho chamado Jesus de Nazaré, assumisse o meu e o teu lugar, lá no Getsemane. E aquele Filho, naquela última oração que ele fez, ali antes de ser preso, ele fala para Pai. No último estudo nós falamos, ele chama Pai, Pai, Papai. Se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da justiça, o cálice da ira contra o pecado, o cálice da punição. Se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai não responde nada. E o Filho entende que era a vontade do Pai. Muitas das vezes você não entende o silêncio de Deus. Você faz perguntas para Deus e Deus não te responde, porque Deus não tem obrigação de te responder. É nós que temos obrigação de falar com Deus, mas Deus fala com nós se Ele quer. Ele é Deus. E o Pai não fala com o Filho naquela hora. E o Filho entende que o silêncio do Pai era que o Filho continuasse seguindo a vontade do Pai naquele momento. E agora aquele Filho lá no Getsemane começa a sentir o peso, a agonia, a angústia de sair da santidade e agora assumir o pecado, de sair da presença de Deus e agora ver o próprio Deus se virando para ele e não mais falando com ele por causa do pecado. Mas era da vontade do Pai. Por que, pastor? Porque se Jesus não aceitasse a vontade do Pai, se Jesus não aceitasse a rejeição do Pai lá na cruz, porque o próprio Jesus falou, presbítero irmão Fábio, irmão David, o próprio Jesus falou: meu Pai, por que tu me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou o Filho? Por causa do meu e do teu pecado. Mas
mas o filho não desanimou, o filho não desistiu, porque o filho assumiu, está na vontade do Pai, e quem assume está na vontade do Pai, não desiste por nada, mesmo que morra, mas morre na vontade do Pai. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego falando para Nabucodonosor bem assim, ó: nós vamos para a fornalha, se Deus nos livrar, amém, e se Deus não nos livrar, amém também. Mas fica sabendo, Nabucodonosor, nós não se prostraremos. Sabe por quê? Porque é a vontade do Pai. Jesus morreu na cruz do Calvário pela vontade do Pai. Pastor, e depois? Depois ele ressuscita no terceiro dia. E ele fala para os discípulos bem assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E pastor, depois ele diz: vão a Jerusalém e ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eu vou para o meu Pai, porque eu preciso ir para que o Consolador venha, porque é da vontade do Pai isso. Mas quando o Consolador vir, ele vai revestir vocês de poder, porque é da vontade do Pai, vocês estão revestidos de poder, e vocês serão testemunha, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, tanto em Samaria, e até os confins da terra. Por quê, pastor? Porque é da vontade do Pai. Jesus falou bem assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crê. Vontade do Pai na nossa vida, há sinais, há maravilhas, há milagre. Aonde a palavra chega, opera milagre. Aonde a palavra entra, opera milagre. Aonde a palavra chega, ali o mal tem que sair, porque é vontade do Pai na minha e na tua vida, nesses dias que estamos vivendo. Pastor querido, já estaremos encerrando. Nessa mesma linha de pensamento, nós vemos aqui o escritor dizendo que os inimigos, cada um ele tem a sua hora. E ali Judas teve a sua hora, os inimigos de Jesus teve a sua hora. Porém um dia nunca mais terão. Os inimigos eles têm a sua hora aqui, e muitas das vezes Deus permite. Mas a hora dos inimigos é aqui. Mas deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Após a prisão, condenação e morte de Jesus, veio a ressurreição. Os inimigos não conseguiram deter. Pastor, Jesus ressuscitou. Os inimigos começaram a querer espalhar mentira. Presbítero Bom Fábio, dizendo que os cristãos roubaram o corpo. Não conseguiram, por quê? Mas eles pagaram. O inimigo investe para tentar te prejudicar, investe pesado para tentar te parar. Mas a mentira tem perna curta, o boato tem perna curta, a murmuração tem perna curta. Quanto mais eles falavam que Jesus foi roubado, mais os discípulos que estavam vendo Jesus pessoalmente diziam: ele ressuscitou, ele estava no meio de nós, ele esteve lá em casa, ele esteve na minha família, ele fez eu tocar, ele comeu lá em casa. E nos dias de hoje, Jesus ainda vive, Jesus ainda está conosco, Jesus ainda está comigo e com você, meu querido irmão. Mas os nossos adversários ainda andam dizendo que Jesus não ressuscitou, que Jesus não está vivo, que o corpo foi roubado. É mentira do inimigo, mas o inimigo, o dia dele é curto. Nós vemos que após a perseguição, aqui ó, após a perseguição de Jesus, mataram Jesus, mas 3 dias depois Jesus ressuscitou. Eu vejo que após a perseguição de Estevão, ocorre a conversão de Paulo. Após ali a perseguição de muitos irmãos, ocorre muito crescimento na igreja. Sim, pastor, o inimigo, ele tem o seu dia, mas o dia dele é curto. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os teus inimigos, eles não sobreviverão, porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é justiça, a palavra de Deus, ela permanece de pé. Quem ou não queira, goste ou não goste, a verdade, ela prevalece. O inverno mais intenso foram seguidos pela primavera. As tempestades mais severas foram sucedidas pelo céu azul. O meu Jesus ressuscitou.
adiantou Pedro, não adiantou Judas trair, não adiantou os sacerdotes comprar, não adiantou nada, pastor. Aquilo que está prometido, aquilo que está projetado, as promessas de Deus não são frustradas pelo homem. Aquilo que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ir até o final. O meu Jesus vive. Ei, cuidado, você que anda com pessoas que tem aí um certo costume de Judas, que não senta com os cristãos, que não senta com os que seguem a Cristo, mas sentam com aqueles que negociam Cristo, estão de tocaia para ver ali o teu deslize, muitas das vezes a tua fraqueza. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, Jesus ainda é o mesmo, ontem e hoje e será eternamente. A traição e prisão de Jesus aconteceu dessa forma, que nós possamos estar do lado de Jesus, que nós possamos na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da perseguição, não fazer como Pedro. O que Pedro fez, pastor? Pedro lutou com a arma errada, na hora errada, com ali na intenção errada, por motivos errados. Pastor, se tivesse ouvido Jesus, se tivesse acatado o conselho de Jesus, se tivesse orado com Jesus, se tivesse ali junto com Jesus na oração, não teria machucado, não teria passado vergonha. Mas muitas das vezes a palavra de Deus é deixada de lado, a palavra da verdade é ignorada, e na hora da luta nós passamos vergonha. Mas que nós possamos estar do lado de Cristo, aos pés de Cristo, para junto com Ele, ali estarmos vitoriosos, estarmos ali vitoriosos, porque Jesus ressuscitou e continua vivo ainda nos dias de hoje. Nós queremos orar por você nesta noite.